Olá, eu sou o Sérgio Xavier, agora no papel de entrevistador aqui do Arquivo X, e estou com o Matheus Caseiro. O Matheus, eu pedi para ele, como é que você quer ser apresentado nesse podcast? Ele colocou lá, Matheus, quantos anos mesmo? 32 anos. 32 anos, empresário, né? Só isso. Aí você nem sabe, mas eu resolvi acrescentar. Matheus, 32 anos, empresário e corredor. Se tem alguém que dá para ganhar esse título honorífico, né, que é corredor, é o Matheus Caseiro. Mas nem sempre foi assim, né, Matheus? Teve uma época que você não era corredor e que você ia para a noite, né? Como é que era a história? Cara, primeiro, obrigado. Uma honra estar aqui com você. Sabe que eu sou super seu fã. A corrida entrou na minha vida justamente por conta disso, né? É a dicotomia que eu carrego e que eu carreguei por muito tempo. Eu tive uma infância sempre pautada nos esportes, então fiz taekwondo, tênis, handebol, futebol, tudo mais. Mas com 14 para 15 anos eu tive uma banda, né? E aí eu comecei, cara, a banda, tocar na noite, eu achava legal o cara aí, Cazuza e essas coisas. E eu comecei, o álcool entrou na minha vida também muito cedo, comecei a comer mais, parei de fazer esporte. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei aos 16 anos, tenho 1,75 para quem nos ouve e nos vê, com quase 104 quilos. E aí foi aí que me tornei, enfim, corredor. Mas como é que é esse clique de alguém que tem até gosta de esporte, né? Mas com 104 quilos não está praticando nada, né? Ou muito pouco, Não, quase nada, né? Como é que é o clique para você? Chega. Cara, o meu clique foi, na minha cabeça eu era o gordinho descolado da escola, eu era esse cara legal. E a minha mãe, preocupada, me levou numa endocrinologista. E quando eu cheguei lá, eu subi na balança e tava lá, 103 quilos e 600. Muito para um garoto de 16 para 17 anos. E além do peso, acho que o que mais me assustou foi, eu tava com risco de diabetes, pressão alta, tinha 42% de gordura corporal. E eu lembro que o clique foi, obviamente, a balança, ali o número, né? Mais de 3 dígitos, dá uma assustada. E eu lembro que eu falei pra médica no dia, eu falei, a partir de hoje eu vou ser um novo Matheus. E foi exatamente a partir desse dia, 10 de agosto de 2010. E aí, a partir dali, eu mudei radicalmente minha vida, assim. Em 5 meses eu perdi 32 quilos e comecei a correr. E eu lembro que... Mas você perdeu 32 quilos, obviamente com dieta, mas que esporte você faz? Corrida. E aí eu comecei a correr, Serginho, porque eu lembro que tinha um cara que era o personal trainer da minha mãe na época, ele tinha feito já um Ironman. E ele falou, cara, você tem que correr, começa a correr porque é fácil, é dinâmico e tal. E aí eu lembro que o primeiro treino que eu fui fazer, eu fui fazer 40 minutos intercalando 1 minuto correndo e 4 minutos de caminhada. E eu não aguentei o treino inteiro. E aí eu falei, não, cara, o que é isso? Eu preciso começar. E eu sempre fui tive um pouco do competitivo dentro de mim. E aí eu fui indo, até que comecei a correr direto, comecei a emagrecer, e aí você entra numa espiral daí positiva, né? E aí, qual é a primeira prova que você faz? Cara, e aí eu sou de Santos, né? Minha família é de Santos, nasci e cresci lá. Então eu sempre vivi rodeado pelos 10 quilômetros da Tribuna de Santos, que é um dos 10 quilômetros mais famosos do Brasil. Mais legais. Eu amo aquela prova. Eu fiz uma vez e maravilhoso, demais, né? A cidade abraça a prova. Abraça, poxa, super. E eu já tinha feito essa prova, ainda gordinho ou gordão. E aí eu falei, putz, eu preciso correr bem esses próximos 10 quilômetros. E aí eu me lembro que quando eu já tinha emagrecido e, enfim, já estava correndo, né, literalmente, eu fui para a Tribuna de Santos e corri, acho que não vou lembrar exatamente, mas alguma coisa como 48 minutos, uma coisa assim. Tá. E aí eu lembro que esse cara chama Manuel, ele virou para mim e falou, cara, você corre, meu, você corre. Você correu abaixo de 5 por quilômetro. Aí ele falou, você corre. E aí eu lembro que esse estímulo com ele também me instigando, pô, agora eu quero ver você ganhar de mim na meia maratona, agora não sei o quê. E eu fui me apaixonando pela corrida e fui correndo mais. E aí acho que
Junto com isso, eu já tinha mudado radicalmente meu estilo de vida, alimentação. Nós estamos falando em que ano, mais ou menos, isso? 2011. 10 para tá. 11, Tá. Então, eu emagreço em 2010 ali, em 2011 eu já corro os 10 quilômetros da Tribuna, que é em maio, mais ou menos. Era no Dia das Mães, né, nessa época. E aí depois ele me desafia para fazer uma meia maratona. Eu fiz também em 2011, a meia maratona de Praia Grande. Também é uma meia maratona famosa. E aí eu lembro que eu corri com ele e a gente foi meio que junto até o quilômetro mais ou menos 14, assim. E aí quando deu do 14 pro 15, ele falou, cara, vai embora que você tá bem, eu já tô morrendo aqui. E aí eu fiz, acho que tipo 1h40, alguma coisa assim também, 1h40 e baixo. E aí eu fiquei extasiado, meia maratona, nunca imaginei. Um menino que até um ano e pouco atrás estava lutando contra a obesidade, né? Sim. Então eu lembro que esse momento da meia maratona especificamente foi muito libertador, assim, para mim. Eu falei, caramba, eu tô magro, tô me sentindo bem, tô me sentindo bonito, tô com a autoestima tá lá no alto e eu ainda tô correndo aqui uma meia maratona que para mim era, assim, impensável, cara. Deixa eu só interromper essa parte esportiva para a parte profissional, porque elas vão se conectar. O que você fazia da vida nessa época e o que você está fazendo hoje? Como é que rapidamente assim, essa tua trajetória profissional, como é que tá? Porque daqui a pouco a gente reconecta com o esporte. Duas, né? Claro. Não, eu sempre fui do mundo corporativo, então eu comecei minha carreira, sempre trabalhei em grandes empresas. Então, eu comecei minha carreira na LG, que era trabalhando na parte de tecnologia lá, e eu era Demand Planning e Inteligência de Mercado. Então, eu fazia a parte de Inteligência de Mercado com demanda. Eu ia uma vez por mês para Manaus, muito cedo. E o que me ajudou demais foi porque os coreanos, eles são super metódicos, né? Então, essa coisa do horário, da organização, dos processos, dos métodos, eu aprendi trabalhando. Só que isso me ajudou a me programar, criar processos, criar rotina, organização para treinar. Então, essas coisas já começaram desde cedo a andar de mão dada, só que eu sempre fui muito competitivo, como eu disse, e isso refletia também demais no mundo corporativo. Então, eu comecei a minha vida muito carreirista, carreira. E foi assim por quase 12 anos. Então, comecei a trabalhar cedo, passei pela LG, depois fui para a Mattel, que é uma empresa americana, Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price. E aí lá também a gente montou o e-commerce deles do zero, numa época que ninguém falava de e-commerce. Saí de lá, fui para a Samsung, e aí passei um tempo na Samsung, e depois eu estava na Johnson & Johnson, também liderando a unidade de negócio lá de novos negócios e e-commerce. E do ano passado para esse ano, eu já estava num momento de repensar minha vida em vários aspectos, né? E um deles, claro que foi o profissional, isso entra no jogo. E nesse ano eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo relacionado ao esporte, eu preciso construir uma vida onde eu genuinamente acorde todo dia com tesão pelo que eu faço, independente se isso vai me dar se vai me dar menos dinheiro no curto prazo, mas eu topo correr esse risco. E aí, em abril desse ano, eu saí do mundo corporativo. Fiquei um tempo, cara, acho que eu falei com todas as pessoas do Brasil que faziam algo relacionado a esporte, entendendo onde estava a oportunidade. E aí, nisso, surgiu um training camp em Boulder. E eu fui para Boulder, né? Long story short aqui. Colorado, lugar de esporte ao ar livre, escalada, corrida, né? Corrida, tem altitude, triatlon, né? É uma das mecas hoje, né? Do triatlon, da corrida. E acho que lá eu me conectei com várias pessoas legais, inclusive com a Edna Kiplagat. Eu conheci a Edna Kiplagat. Maratonista, campeã. Campeã de Boston, de Nova York. E eu fiquei amigo assim, de correr com ela lá. Mas mais do que isso, eu acho que eu falei, cara, eu preciso estar próximo do esporte. Voltando ao esporte. Deu uma volta para chegar nele, agora a gente volta. Aí, depois dessa meia maratona, você vai evoluindo até o momento que você troca de técnico, né? Você vai trabalhar com um doidão, que é o Marcos Paulo Reis, né? Meu segundo pai. MPR, né? E aí você vai entrar com um grupo que é um grupo meio maluco, né? Total. Bastante maluco. Então, me conta como é encontrar esse grupinho dos doidaços, né? O Marcos Paulo já é doido, né? Mas ele tem os doidaços.
que são os caras que tentam correr maratonas abaixo de 2 horas e 40 minutos, né? Isso aí, em velocidade, quanto é que dá isso mesmo? 16 por hora. 16 por hora, né? Uma maratona inteira, 42 quilômetros, 16 por hora, né? E aí o Matheus entra nesse grupo, né? Que é um grupo até de WhatsApp, que de vez em quando eu dou umas olhadas lá para ver o que eles estão fazendo, e é só loucura, né? Eles treinam juntos, etc. Como é que você... primeiro, você teve que pedir permissão para alguém, eles te deixaram entrar, como é que foi? Cara, na verdade não. Eu fui pro Marcos Paulo, né? E aí eu lembro que eu corria, estava até falando aqui nos bastidores. A primeira maratona que eu corro de MPR, na verdade eu não tinha, eu tinha feito o ciclo inteiro com o meu antigo treinador, só que eu tive uma lesão, uma fratura no pé, 5 semanas antes. E aí, durante essa fratura, eu falei, cara, eu já estava meio pensando por conta de grupo, queria ir para MPR e tal, já namorava com o Marcos Paulo fazia um tempo, e essa maratona foi em Valência. E quando eu vou pra Valência, o Marcão falou, não, vai lá, cara, tenta completar a prova aí e tal, e, putz, você tá com o pé quebrado, relaxa, só corre, curte lá, se diverte. E eu corri 2 horas e 49, com o pé quebrado. E quando eu volto da maratona, cara... Fratura por estresse. Fratura por estresse. E o Marcão, cara, ele falou, cara, que é isso? Eu nunca vi nada igual na minha vida. Como que você corre 2 horas e 49 com o pé quebrado? E eu, assim, eu tava realmente sem correr há 5 semanas, correr na rua. E aí, tinha esse grupo e tinha esse projeto que seria na Maratona de Porto Alegre, 2022, para fazer o correr ao sub 2 horas e 40. E aí o Marcão falou assim, cara, eu vou te colocar num grupo aí, tem um bando de maluco lá, os caras treinam pra caramba. Cara, tenta entrar lá no grupo e assim, aprende com os caras e tenta sugar o máximo que você puder. Foi mais ou menos isso. E aí eu conheci a galera, eles me receberam assim, eles são demais, me receberam super bem. Eles estão uns 15 mais ou menos? Essa época eram uns 15, mas aí tinha alguns que, putz, vão ficando no meio do caminho e tal, e a gente meio que largou acho que uns 9, talvez, nessa prova de Porto Alegre, juntos. E foi isso, eu fui treinando e eu lembro direitinho, assim, o primeiro treino, né, primeiro eu voltei, corre e anda. Mas aí quando eu voltei a treinar de verdade, eu lembro que o primeiro longo, eu aguentei, sei lá, 5 quilômetros com eles. Depois aguentei 10, até que eu aguentei o 30 quilômetros. E até que eu fui melhorando nos treinos durante a semana. Até que o Marcão olhou pra mim e falou, cara, vamos largar pro 2,40. Você já é um deles. Você já tá aqui. E aí eu fui junto, a gente fez um jantar na casa do Marcos Paulo na semana anterior, para definir ritmo de prova, estratégia que a gente ia fazer e tal. E de repente eu me vi lá. E eu lembro que, e até hoje a gente se chama de meu ídolo, até brinco com você, mas isso surgiu porque vários deles ali eu olhava de fora, porque para mim isso era muito distante, muito distante. E eu olhava de fora e eu realmente, e hoje obviamente que eu continuo os admirando, mas eu olhava de fora e eles eram meus ídolos mesmo. Esses caras, vários caras eram meus ídolos. E hoje um dos caras, inclusive está com a camiseta, que virou um amigo meu pessoal, é o Thomas Awad, que é um cara que eu... Do Operação Portuga. E é um cara que me deu vários conselhos, me ajuda pra caramba, e que ele realmente, putz, eu tinha uma admiração por esse cara, e tenho hoje, mas que pra mim ele era quase uma admiração platônica. Sim. E aí, de repente, eu tô sentado na mesma mesa com esses caras, treinando junto com eles, e largando junto na prova, que foi, putz, muito especial. Assim, não deu pra mim, nesse dia, não deu o sub 2,40, eu corri 2,43, mas foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, assim, com certeza. Você está agora com... me fala dos teus números. 10 quilômetros, meia maratona e maratona. Quais são as tuas melhores marcas? Eu tenho... E onde você fez? Tá, 10 quilômetros 2022, nos 10 quilômetros dos Pinheiros, 34,20, exatamente. Meia maratona, eu tenho 2022, 1h15,35 na meia de Buenos Aires, e fiz esse ano de novo, agora no ciclo para Berlim, 1h15,25 na meia da Track and Field, do Marketplace, e tenho Maratona de Chicago ano passado, 2h42,14. Certo. E agora, qual é a próxima meta? Não, agora a gente vai, se tudo der certo, finalmente
abaixado das 2 horas e 40. 2:39:59 tá tudo certo. 2:39:59 eu tô feliz pra caramba, Tá. mas eu acho que agora dá mais, mas é aquela coisa, dá pra ir melhor. Fiz até um teste essa semana lá de ritmo de prova e tudo mais, mas eu vou jogar na segurança, então eu vou largar para um 2:39 ali e se sentir bem, maratona é uma caixinha de surpresa, né? Então assim, se sentir bem, beleza, se não, cara, eu tô muito feliz, eu quero fazer esse tempo de uma vez por todas, cara. Muito bom. Obrigado. Matheus Caseiro, empresário e corredor. Corredor com C maiúsculo. Obrigado por conversar com a gente aqui. Obrigado, é uma honra, Serginho, um prazer enorme. Valeu.